Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar. O nome dessa oração é Além de um Local, que diz assim: Pai, eu não quero viver apenas uma religião de aparência, presa a uma agenda ou a hábitos que não transformam o meu coração. Quero que Cristo esteja verdadeiramente presente em mim, nos meus relacionamentos e em cada área da minha vida. Ensina-me a entender que a adoração não termina quando saio da igreja. Ela continua para além da reunião. Não quero te honrar apenas com os meus lábios, enquanto o meu coração permanece distante. Que eu não me preocupe mais em fiscalizar a vida dos outros do que em obedecer à tua palavra. Dai-me humildade para olhar primeiro para mim, reconhecer minhas falhas e permitir que o teu Espírito transforme minhas atitudes. Que eu nunca use a minha forma de viver a fé como um tribunal para julgar meus irmãos, mas que eu seja alguém que promova amor, graça, unidade e reconciliação. Jesus permanece no centro dos meus relacionamentos. Que a tua presença esteja na minha família, nas minhas amizades, na minha igreja e em cada ambiente onde eu estiver. Ensina-me a viver como parte de uma família espiritual, cuidando dos meus irmãos, servindo com alegria e caminhando em comunhão. Que eu não ame apenas o formato da reunião, mas compreenda o propósito de estarmos juntos, encontrar-te, ouvir a tua palavra, amar uns aos outros e sermos transformados à tua imagem. Faz de mim um verdadeiro templo da tua presença. Que o culto não esteja limitado a um dia, um horário ou um lugar, mas que minha vida inteira seja entregue ao Senhor. Ajuda-me a revelar o caráter de Cristo em casa, no trabalho, nas minhas responsabilidades e nos momentos em que ninguém está olhando. Que minha adoração seja percebida em cada ação e pessoas e passos que eu der. Pai, eu te peço que nunca permita que a aparência substitua a essência em minha caminhada. Que eu valorize a igreja, a comunhão e a reunião com os irmãos, mas que nunca transforme essas coisas em substitutas de uma vida verdadeiramente entregue a ti. Que Cristo esteja presente em mim, depois que o culto termina, nos meus pensamentos, escolhas e relacionamentos.
Faz da minha vida uma adoração contínua. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 2. Mas nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, tá? Ruth vai catar espigas. Uma introdução dessa parte diz assim: entra em cena Boaz, um homem rico que era parente chegado de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz vai socorrer Ruth, a Moabita. E o versículo 1 diz assim: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. E as referências e comentários dos versículos 1 e 2. Capítulo 2, versículo 1. Da família. O texto hebraico também pode ser traduzido por do grupo de famílias. Capítulo 2, versículo 2. Catar as espigas que ficam caídas no chão. A lei de Moisés diz que as espigas que tinham caído no chão deviam ficar para os pobres, os estrangeiros os estrangeiros que viviam em Israel e as viúvas. Referências: Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, e Levítico, capítulo 23, versículo 22, e Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 2. Cristão abatido e perturbado, venha e colha hoje no vasto campo de promessa. Nele há abundância de promessas preciosas que satisfazem precisamente seus desejos. Receba esta promessa: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso não serve para você? A cana abandonada, insignificante e fraca, uma cana quebrada, da qual nenhuma música emana, mais fraca que a própria fraqueza. Uma cana quebrada, ele, contudo, não esmagará você, mas ao contrário, o restaurará e fortalecerá. Você é como torcida que fumega. Nem luz, nem calor emanam de você, mas ele não o apagará. Ele soprará seu doce fôlego de misericórdia
até que sua chama se acenda. Você colheria outra espiga? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavras afáveis! Seu coração é delicado, e o Mestre sabe disso, e por isso fala tão gentilmente com você. Você deixará de obedecer-lhe e vir até ele depois destas palavras? Tome outra espiga de milho. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Como sentir temor se tenho uma certeza tão maravilhosa como essa? Você pode colher 10.000 espigas como estas. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Ou esta: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou ainda, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O campo de nosso Mestre é muito rico. Veja os feixes, olhe ali, estão diante de você, pobre e medroso cristão. Ajunte-as, serão suas, pois Jesus o convida a colher as espigas. Não tenha medo, apenas creia. Agarre-as, essas doces promessas, debulhe-as pela meditação e alimente-se delas com alegria. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 4. As vantagens da sabedoria. Uma introdução de Provérbios 4 diz: Este capítulo se divide em 3 partes marcadas pelo uso da palavra filho. São esses, versículos 1, 10 e 20. Primeiro, nos versículos de 1 a 9, o sábio aconselha aos moços a conseguirem a sabedoria, que é apresentada como uma mulher íntima, como uma esposa. Versículos de 8 a 9. Segundo, nos versículos de 10 a 19, ele contrasta o caminho da sabedoria, versículo 11, com a estrada dos maus, versículo 19, Provérbios capítulo 12, versículo 28 e Provérbios capítulo 15, versículo 24. Terceiro, nos versículos 20 a 27, ele fala sobre a importância da sabedoria para a vida. E o capítulo 4 inicia assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas.
O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir a sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo, e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação e a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde o que eles fazem. Aliás, não vá aonde os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certos. Evite o mal e caminhe sempre em frente.
Não se desvie não se desvie nem um só passo no caminho certo. E é isso, gente. Provérbios, capítulo 4. Que Deus os abençoe.